Olá, seja muito bem-vindo ao Leitura ao Vivo. Aqui, todos os dias, a gente se reúne para viver uma hora de leitura, reflexão e crescimento pessoal. Hoje começamos uma nova jornada, o livro A Sorte Segue a Coragem, de Mário Sérgio Cortella. Um convite para pensar sobre atitude, propósito e a coragem de fazer o que acreditamos, mesmo quando o medo tenta nos parar. Durante essa leitura, quero que você aproveite cada página como um momento de pausa, um tempo só seu para alimentar a mente e renovar o seu foco no que realmente importa. Então, já se inscreva no canal, curte esse vídeo e ative o sininho, assim você acompanha comigo cada capítulo dessa jornada inspiradora. Agora, acomode-se, respire fundo e vamos começar juntos a leitura de A Sorte Segue a Coragem. Mário Sérgio Cortella. A sorte segue a coragem, oportunidades, competências e tempo de vida. A sorte segue a coragem? Uma das coisas que mais preocupam é o hábito de algumas pessoas atribuírem às forças externas, quase que místicas ou mágicas, os acontecimentos favoráveis ou desfavoráveis na vida delas. Claro que existem situações que podem ser prejudiciais e que não dependem do desejo ou da procura da pessoa, assim como há muitas circunstâncias que podem beneficiá-la sem que ela necessariamente as tenha procurado. Por vezes, empreendemos ações com determinada intenção e o resultado não aparece ou não da maneira esperada. Outras vezes não dependemos energia em busca de algo que acaba se realizando. Aquilo que eu não procurei e veio, seja bom ou mal, e aquilo que eu procurei e não veio, seja bom ou mal. Neste sentido, a percepção de sorte se aproximaria de uma bênção, como se a pessoa fosse apaniguada, agraciada ou uma proteção especial, e, portanto, recebedora de um favorecimento. A ideia de que existe uma força que é independente da intenção, que cuida, protege, ou pelo menos o fez em determinada situação, ultrapassa a nossa capacidade de ação e até os limites do mundo humano. Essa circunstância é uma casualidade positiva, assim como existe a casualidade negativa. Por isso, a ideia de sorte está em grande medida ligada ao fato de não compreendermos os motivos pelos quais as coisas acontecem. Alguns povos usam a expressão sorte tanto no sentido positivo quanto no negativo. Seu significado seria muito mais próximo de ocasião circunstância. Em sua obra, o filósofo italiano Maquiavel, 1469 a 1527, trabalhou os conceitos de fortuna, que é o acaso, a sorte, favorável ou desfavorável, e virtu, o gesto deliberado, intencional em busca de realizar, de empreender e de ordenar as coisas. A ocasião pode surgir como resultante de eventos sincrônicos, mas é preciso estar preparado para aproveitá-la, e preparado nos dois sentidos que a palavra pode ter, disponível para buscar e competência para fazê-lo. Nós temos de criar as nossas condições para lidar com a ocasião. Nós temos tempo para o fazer, mas não temos todo o tempo do mundo. A coragem não é uma disposição eufórica. É necessário partir do pressuposto de que, se há despreparo, não é coragem, mas sim uma atitude temerária, impulsiva e leviana.
A concepção de coragem se refere a uma força virtual, no sentido de que tem potencial para se realizar, que se dá de forma organizada e consciente. Essa força se caracteriza por ser uma disponibilidade, uma inclinação para uma ação eficaz, mas que precisa estar estruturada. Imaginar que coragem é meramente essa euforia preparatória e que seria suficiente para lançar-se em alguma atividade só faz aumentar a probabilidade de desastre. Por isto, a sorte segue sim a coragem. Capítulo 1. Êxitos e fracassos. Será o destino? Muitos pensam que ter talento é sorte. Não vem à mente de ninguém que a sorte pode ser uma questão de talento. Jacinto Benavente e Martínez. Vidas Cruzadas. No mundo ocidental, embora não exclusivamente, nós temos o ritual de chamar os deuses a nosso favor. Ainda na antiguidade, os gregos, antes de começarem uma ação, uma conversa, uma batalha, um casamento, invocavam a proteção dos astros para aquele evento. Em latim, isso gerou uma expressão vinda do grego que é considerações. Sidera vem dos astros, daí espaço sideral. Considerar é chamar os astros, os deuses, no caso, as forças superiores a nós, para que venham em nosso auxílio. Por isso, chamando os astros, o que sucederá e o que será dificultado, ganha uma origem exterior ao mundo humano. A ideia de sorte aparece de vários modos na nossa cultura. Por exemplo, olhem-se as antigas histórias de Walt Disney, presentes em muitas gerações desde meados do século XX, especialmente aquelas que tocam nos temas dinheiro, riqueza e sucesso. Há um estudo publicado em 1975 como Tio Patinhas no Centro do Universo, do sociólogo José de Souza Martins, no qual ele analisa 3 personagens que convivem com perspectivas e resultados de vida diferentes. Mesmo estando no mesmo mundo e interagindo com as mesmas condições, o Peninha ilustra a pessoa criativa que tem iniciativa, mas nada dá certo porque é desastrado. O Donald é esforçado, dedicado, mas não é um sujeito bem-sucedido porque não tem sorte. Já o Gastão não precisa fazer nada e é sempre beneficiado pelas circunstâncias. Como tem o dom da sorte, as coisas vêm até ele. E isso, para muitas pessoas, já seria uma explicação. Peninha, o desadaptado, Donald, o azarado, Gastão, o sortudo. E assim, tudo fica explicado para justificar êxitos e fracassos. O aspecto sorte aparece em outras histórias. Ali Baba descobre, por acaso, não só a caverna onde ficam os tesouros, como a palavra que dá acesso àquela fortuna, ou a má sorte de Caim, que faz uma fogueira para que a fumaça levasse suas ofertas a Javé, mas a fumaça se dispersa, bem diferente da feita pelo irmão Abel, que atingia as alturas. Caim se entendia como alguém amaldiçoado, capturado por uma aura de maldade. Em desenhos animados ou quadrinhos, há a conhecida imagem da nuvenzinha pesada em cima da pessoa, quando as situações estão desfavoráveis e tudo dá errado. A palavra sorte funciona como um racional muito forte, no sentido de que as pessoas a usam como explicação para o próprio fracasso e para o sucesso alheio. Dificilmente há o inverso. A expressão sorte usada para justificar o próprio sucesso, o meu sucesso, resulta do esforço, a minha capacidade. A noção de sorte é um grande modo de amparar situações em que não houve dedicação, esforço, inteligência, competência e habilidade naquilo que se fazia. Eu não tenho sorte, meu casamento vai mal. A famosa frase
Feliz no jogo, infeliz no amor. Imprime uma ideia de que existe uma porção de sorte, uma cota que pode ser maior ou menor, mas que é um recurso esgotável. Se tem sorte no jogo, não vai se dar bem no amor. Algumas versões dão conta de que a origem dessa frase estaria no fato de que quem ganhava nos dados ou nas cartas não ia para casa, mas para a taberna, local onde a patifaria era rotineira. Todas as formulações têm por trás a suposição da existência de forças que, anteriores e superiores a nós, podem nos beneficiar ou nos prejudicar. Assim sendo, a iniciativa do indivíduo seria muito limitada. Esse tipo de pensamento se manifesta de diversos modos. Aconteceu tanta coisa ruim no começo do ano que pelo menos estou protegido até dezembro, como se houvesse uma cota de bênçãos e de maldições. E essas crenças contribuem para que ideias como sorte no jogo, azar no amor se perpetuem. Quando se recebe algum agrado, logo se espera uma contrapartida. Um atleta que pode ter a boa fase interrompida por uma contusão, um novo relacionamento que fica sob ameaça de ter seu encanto quebrado no primeiro atrito. O carro 0 km é retirado da concessionária e já se cria a tensão da primeira raladinha. É como se esse incidente fosse o pedágio, o preço a ser pago para ficar mais protegido. Como uma colisão é algo possível quando se trata de movimentar veículos, seria bom que viesse logo para cumprir a cota de malefícios, ainda mais quando alimentada pela inveja alheia e por outras forças sobrenaturais. Existe a ideia de que os deuses escolhem alguns indivíduos e essa predileção se dá por motivos desconhecidos. Por isso, é desconcertante ver um grande patife tendo muita sorte, enquanto alguém de boa índole tem dificuldades para encontrar os caminhos abertos. Nas religiões, de maneira geral, a bênção vem pela capacidade de agradar a divindade, ou as divindades, no caso do politeísmo. Nós não temos uma compreensão clara lógica das razões por que certos eventos acontecem. Somos um ser que precisa construir ordem, dado que a realidade olhada em si não faz todo sentido. Existem duas expressões do grego antigo que se opõem e que influenciaram muito a filosofia, a ciência, o pensamento ocidental, o cosmos, cosmos, e o caos, chaos, a ordem e desordem, respectivamente, aquilo que confere sentido às coisas e aquilo que aparentemente não tem sentido. Nós não conseguimos viver em meio ao caos. Exemplo banal. Você viaja e logo ao entrar num quarto de hotel, procura deixar as coisas ao seu modo. Muda objetos de lugar, põe a escova de dentes no banheiro, coloca os pertences no criado mudo, tudo para tentar deixar do seu jeito. Isto é, colocar a sua ordem. Como a vida é aparentemente caótica e as coisas não fazem sentido o tempo todo, temos necessidade de construir nossos polos de referência. Precisamos explicar por que as coisas se sucedem de tal forma, isto é, se eu sou vitimado ou protegido, benquisto ou malquisto no amor, na carreira, na convivência, no futebol, tem de haver uma explicação. No ambiente do esporte, a presença de rituais é bastante frequente, de benzeduras à repetição da cueca ou da meia. Tanto atletas e treinadores quanto torcedores recorrem a todo tipo de expediente para atrair forças protetoras. Nós vamos construindo rituais para atrair a sorte e adotamos símbolos para compor o nosso cotidiano. Pode ser, pode ser carregar um objeto, um elemento da natureza, como um galho de arruda ou fazer algum gesto ou sinal. Cultivamos nossos ritos e mesmo quando algo não sai do modo esperado, esses hábitos não são abandonados, como dizia cientista das religiões e filósofo romeno Mircea Eliade.
1907 a 1986. O rito reforça o mito. Um atleta tem algum rito e ainda que sobra algum revés, que as coisas não deem certo, ele persiste naquela prática. Mesmo que o time esteja numa fase complicada do campeonato, o jogador de futebol faz o sinal da cruz ao entrar em campo, geralmente após tocar os dedos na grama. As disputas são fortemente marcadas pela ideia de sorte, tanto que boa parte dos jogos é chamada de jogos de azar, aqueles em que se supõe que a interferência das forças externas é até maior que a ação dos competidores. O futebol não é chamado de jogo de azar, embora exista o bordão que o rotula como uma caixinha de surpresas. Possivelmente essa expressão circula porque existe o imponderável, a despeito de toda a preparação física, técnica e tática para as partidas. O jogador pode estar muito bem condicionado, em boa forma atlética, e atravessar uma fase em que tudo dá errado para ele, ou não estar 100% fisicamente, ter algum incômodo por lesão, mas tudo dá certo. Mesmo quando não acerta o chute em cheio, a bola entra, ou, mesmo com todos os jogadores na área, a bola sobra para ele balançar as redes. Esse tudo dá certo ou tudo dá errado é o que a ciência chamaria de simultaneidade ou sincronicidade, quando há uma conjunção de fatores que levam a determinado desfecho. Tudo deu certo, estava no local exato, o zagueiro adversário falhou, o goleiro escorregou, a assistência veio precisa, ou seja, uma convergência de circunstâncias favoráveis. Tudo deu errado. O goleiro do time rival fechou o ângulo, a tentativa de tirar do alcance, a bola quicou na irregularidade do gramado, o chute não pegou do jeito desejado, gol perdido. Era o destino? Capítulo 2. O destino me persegue? Zeus não poderia desatar as redes de pedra que me cercam. Esqueci os homens que antes fui. Sigo o odiado caminho de monótonas paredes, que é meu destino. Jorge Luiz Borges, poema O Labirinto em Elogio da Sombra. Se o destino ou de outro modo o acaso nos atinge, imaginamos que dá para controlá-lo, com rituais para racionais. Se o destino ou de outro modo o acaso nos atinge, imaginamos que dá para controlá-lo como rituais nada racionais, mas que nos oferecem alívio e diminuem a angústia. O rito é mantido porque seguimos uma lógica, por nós mesmos estruturada e introjetada, para explicar o que nos acontece de modo bom ou de ruim. Ela ganha um status de conduta protetiva e, portanto, não pode ser rompida. Ainda que o apelo à força não demonstre eficácia, nós não abandonamos, por temor de desagradar ao que desconhecemos, que parece nos auxiliar ou prejudicar. Afinal, estamos lidando com forças que são anteriores a nós e que não são impossíveis no sentido de construírem uma possibilidade, mas improváveis, por ser difícil comprovar sua existência. Ao adentrarmos neste campo, vamos mantendo nossos rituais na suposição de que abandoná-los pode nos trazer algum mal, alguma danação. Criado esse vínculo, está formada uma relação de servidão. Somos incapazes de nos desconectarmos de alguns modos de ação. Muitos deles são cultivados desde cedo. Somos incapazes de nos desconectarmos de alguns modos de ação. Muitos deles são cultivados desde cedo. A criança que não deixa de fazer o sinal da cruz, senão o pai dela vai morrer. O sapato não pode ficar virado ou a entrada sempre com o pé direito em algum lugar. É como se houvesse uma ordem que não depende de nós.
A palavra latina sobrenatural ou a grega metafísica expressam aquilo que vai além do mundo material. É curioso porque essa conduta de acepção mágica do mundo não depende tanto de escolaridade. Mesmo que a pessoa tenha uma formação intelectual mais sofisticada, portanto mais voltada para os ditames da ciência, pode cultivar seus rituais metafísicos de suas superstições. Qual é o sentido disso? Não há. Ele é um sentido idiosincrático. De certa maneira, as ideias de danação ou de proteção são idiosincráticas. As pessoas vão construindo seus rituais à medida que vivem, e mesmo eventuais insucessos não anulam a prática. Tanto que, quando um evento desfavorável acontece, a pergunta é: o que eu fiz para merecer? Na esteira desse questionamento inconformado, podem surgir outros tantos. Fiz para quem? Para o mundo? Fiz porque existe um roteiro? Ou eu estou fadado a seguir neste caminho? É como se houvesse uma negociação com as forças. A expressão "por que logo eu?" sugere a existência de uma carga maléfica no mundo que tem de ser descarregada de algum modo. E por que direcionada logo a mim? Meu pai, Antônio, contava em tom divertido um evento desagradável pelo qual passou. Domingo de sol, Pacaembu lotado, 60.000 pessoas, a pomba veio e fez cocô justo na minha cabeça. A gente ria, mas no fundo ele estava falando: o que eu fiz para merecer isso? Num caso assim, a ciência vai lidar como antes, lembrando, com a ideia de sincronicidade, que faz sentido. Houve uma sincronicidade, isto é, meu pai estava sentado em determinado ponto do estádio e uma pomba, ao defecar, atingiria alguém, em decorrência de uma série de fatores: vento, ângulo, posição, velocidade. Não havia como meu pai ter controle sobre essas variáveis. Pode ser que, se o time dele tivesse marcado um gol e ele houvesse se levantado para abraçar alguém naquele exato instante, não fosse alvejado. Anos atrás, em 1999, uma estudante morreu ao ser atingida pela queda de uma peça de guindastes numa obra na Avenida Paulista. Grande discussão. É uma fatalidade? Mas essa fatalidade veio de onde? Aconteceu porque ela merecia? Porque havia chegado a hora dela? Alguns falam: ninguém morre de véspera, o que é uma obviedade, mas funciona como uma frase mágica. Aliás, várias obviedades são ditas como se fossem explicação para aquilo que não controlamos. Eu sou muito azarado. Só acho que estou procurando no último lugar em que eu procuro, o que é uma constatação óbvia. Todo ser humano, em sã consciência, procura até o último lugar. Ninguém, após achar algo, continua naquela ação. Mas se você fala isso, a pessoa do lado diz: "E isso acontece comigo também." E forma-se aí um consórcio de irracionalidades. Qual é a fonte dessa necessidade? A nossa postura insegura num universo imenso sobre o qual não temos controle. Por isso, algumas práticas, alguns rituais parecem nos oferecer algum domínio, porque sugerem nos conectar com as forças. O filósofo e escritor francês Voltaire, 1694-1778, em sua clássica obra Cândido, criou a maravilhosa cena da batalha. Enquanto Cândido a atravessava, seu mestre Pangloss entabula uma série de falas para convencê-lo de que vive no melhor dos mundos. O cenário era de dois exércitos
entoando seus Te Deum, suas louvações, rogando a proteção de Deus. Há uma grande questão nessa batalha, como em qualquer outra na vida. Deus vai escolher que lado? E por que vai fazê-lo? Ambos os lados, que se enfrentam da forma mais radical que existe, que é uma guerra, usam seus rituais, como atraem as preferências das forças sobrenaturais. Uns merecem e outros não. Nós não deixamos de lado os rituais. A inquietante pergunta, pensando na batalha, é: Deus escolhe qual lado vai vencer? E, na esteira, outra questão: qual o critério que Deus ou os deuses têm para fazer escolhas? Não sabemos. Como não temos respostas, lançamos garrafas ao mar na esperança de encontrar a salvação daquilo que vive em algum lugar. A ideia de sorte é uma explicação magnífica, porque faz com que não haja explicação. Ela é uma explicação que não explica, porque ela simplesmente indica um fator improvável. A sorte não explica nem é explicável. Ela só justifica, isto é, parece tornar justo um êxito ou justo um revés. Costumo brincar. Ao falar de sorte com um fato, jamais ganhei em loteria alguma, mas também nunca joguei em loteria alguma. Sorte mesmo seria ganhar sem ter jogado, pois, jogando, entra-se na probabilidade de vencer, que vale para qualquer pessoa. Contudo, de novo se perguntaria, por que exatamente aquela pessoa estava com o bilhete ou número vencedor? Caminhamos para conceitos probabilísticos e estatísticos que não satisfazem nossa inconformidade com o que não nos beneficia. No nosso convívio, cruzamos com pessoas que têm por hábito se lamuriar, lamentar o que aconteceu ou deixou de ocorrer com elas, por vezes até praguejando contra os desdobramentos da vida. São aquelas que se sentem perseguidas em diversas situações. O poeta gaúcho Mário Quintana, 1906-1994, no livro Espelho Mágico, de 1951, refere-se de modo divertido a esses queixosos. Não tentes consolar o desgraçado, que chora amargamente a sorte má. Se o tirares por fim do seu estado, que outra consolação lhe restará? Esses versos mostram que, de fato, existem muitas pessoas que usam esse argumento para se consolarem da má sorte, do mau trabalho, do mau relacionamento, dos rumos desoladores que a vida tomou, em vez de fazerem algum esforço efetivo para mudar uma situação desfavorável. Adotam esse expediente de resmungo. Trata-se de um choro conveniente, pois em grande medida se presta a justificar para elas mesmas as razões de seu fracasso. O teólogo e filósofo Agostinho de Hipona, 354 a 430, por muitos conhecido como Santo Agostinho, tem um texto que diz que de dentro da prisão tem aquele que olha para o lado de fora para procurar o sol, e aquele que olha só o chão em que a grade se reflete. Muita gente no mundo do trabalho assume um papel de vítima sacrificial. Não me deixam avançar, não querem, não permitem. A pessoa que se enxerga nessa situação não consegue vislumbrar nada que leve fora da desgraça, na suposição de que existem forças ocultas ou explícitas que a amarram. Há um cabedal de justificativas para o insucesso. Eu tento e não funciona. Eu não tenho sorte. Por mais que ande, eu não saio do lugar. Não dou pro negócio. Não sei fazer política. Não fico fazendo marketing pessoal. Sou muito sincero e acabo batendo de frente. Falta de sorte ou falta de coragem? Antes de passarmos para o terceiro capítulo, eu peço a você clique no like e deixe seu comentário
para que esse vídeo chegue a mais pessoas que possam acompanhar a leitura junto com a gente. Capítulo 3. A ocasião faz o padrão. Esforço vão, indivíduo nenhum pode ir de encontro à época em que nasceu. O tempo é um rio que leva ou que afoga. Nele se nada, nele ninguém manda. Os grandes homens de que fala a história foram os que entenderam bem seus tempos. Não amanhece porque o galo canta. O galo é que canta porque amanhece. Imre Madate, a tragédia do homem. Posso eu ter uma carreira em que a sorte tem seu papel? A circunstância favorável, sim. Ela sozinha não é suficiente. A sorte, isto é, a circunstância, a ocasião, a chance é essencial, mas não exclusiva. De nada adianta ela aparecer se eu não tiver o movimento, a inclinação, a orientação, a tendência de seguir naquela direção. E de nada adianta eu tomar determinado rumo se não tiver competência para lidar com aquela circunstância. De que me vale, se músico sou, achar um violino Stradivarius na rua, se não sou capaz de extrair uma nota afinada daquele instrumento? Vale também um exemplo na direção oposta. Recentemente foi criada a denominação filósofos pop para expressar o fenômeno de profissionais dessa área ocupando cada vez mais espaço na mídia. Qual a circunstância que levou a essa condição? O mundo digital que amplificou numa dimensão magnífica ideias que já se tinha, com as quais já se lidava em sala de aula, quando a internet passou a fazer parte da forma efetiva no cotidiano das pessoas. Muitos já estavam prontos, é claro, que foi necessário fazer alguma preparação para se navegar com mais desenvoltura nesse mundo digital. Mas uma série de variáveis foi se agregando à cultura digital, a redes sociais, a presença nos demais veículos de comunicação, a nova geração tomando conta com certos conteúdos no YouTube, ainda que muitas vezes pirateados. O que aconteceu com a filosofia nos últimos 10 anos? Ficou mais banal? Em algumas situações pode-se dizer que sim, mas ela coincidiu com uma nova geração que cresceu nos últimos 20 anos usando com total desembaraço as plataformas digitais e também com sentimentos de isolamento e percepções de inutilidade ou de superficialidade trazidos à tona pela tecnologia. Como antídoto a essa banalidade, a filosofia, com sua aura histórica de lidar com conteúdos profundos, vinha sendo propagada por professores que também são bons comunicadores e, como já era em sala de aula, encontram na internet, na televisão, no rádio, seu território de expressão. Foram vários fatores que coincidiram para criar essa situação. Insisto nesse ponto porque essa coincidência, aquilo que incide junto, está ligado à sincronicidade. Os gregos cultivavam duas expressões para se referir ao tempo cronos, no sentido de passagem ou contagem do tempo, e kairos, para indicar o momento oportuno, aquele em que algo relevante acontece. Há 20 anos seria o mínimo inusitado ter um professor de filosofia como comentarista de rádio ou ocupando uma bancada de telejornal para analisar fatos do cotidiano. Isso é resultado de situações afortunadas. Essa ideia de fortuna, de origem latina, também aparece na conhecida cantata cênica Carmina Burana, de 1935, do compositor alemão Karl Orff, 1895 a 1982. Seu movimento mais famoso é justamente o Fortuna, em que Fortuna Imperatriz Mundi faz alusão à sorte que dirige os destinos à vida do mundo.
Isso é muito forte para nós. A ideia de sorte em vários idiomas, assim como a noção de fortuna, está ligada também àquilo que é fortuito, que acontece por acaso, pouco a pouco, no mundo da Renascença. O termo fortuna passou a indicar o conjunto de bens. Apesar de não ser a explicação nem ser explicável, há várias tentativas de decifrar o que é a sorte ao longo da história. Pelo olhar metafísico, pode-se inferir que decorre da atenção de deuses ou de Deus. São forças com as quais eu me conecto ou sincronizo, gerando uma sintonia com o universo. Por exemplo, recuperando clássica narrativa porque Arthur conseguiu tirar a espada Excalibur, porque era o escolhido por quem? Pela Dama do Lago. Onde está a Dama do Lago? No lago. Onde? Lá no fundo? Você já viu? Não, porque ela não aparece para humanos. Outro exemplo. Este na narrativa judaico-cristã islâmica, Moisés. No meio do deserto, ouve uma voz que o chama. Depara com uma árvore que pega fogo e não queima, chamada de sarça ardente, e ele pergunta: Quem é o Senhor? A divindade responde de modo magnífico como concepção teológica: Eu sou o que sou. Ponto. Talvez Moisés falasse: Mas sou o que sou o quê? Eu sou o que sou. Ele só. Ele só é. É um sujeito que não tem predicado. Quando se indica um predicado, há uma redução. Quem é você? Sou eu. O que você faz? Você vai excluir tudo o que você não faz. Eu sou o que sou. É, sou todas as coisas. Por isso, a divindade judaica cristã islâmica é chamada de inefável, aquilo que não pode ser dito. E o que não pode ser dito no sentido cristão é aquele que não se captura pelas palavras. No sentido judaico, aquele cujo nome não pode ser dito. Fortuito é aquele que aconteceu sem uma provocação. É um fato não intencional. Muita gente conecta a ideia de fortuito com gratuito, e não é indevido, pois pode-se falar em antipatia gratuita, em simpatia gratuita ou de qualquer situação gratuita, aquele em que se recebeu algo de graça, sem nenhum tipo de preparação ou premeditação. A palavra gratuita faz bastante sentido porque a pessoa que recebe de graça é aquela que é engraçada. Isto é, que as forças sobrenaturais protegeram. Uma pessoa que nasce com a graça, até no sentido metafísico, é aquela de quem as forças superiores cuidaram. Ou, nos termos usados pelas religiões, aquela que as divindades ungiram, deram bênção. Abençoada é aquela que interiorizou o bem recebido, diferentemente do amaldiçoado. Aquele que foi abençoado recebeu de graça, portanto não apagou, mas foi agraciado com benefício. Existe uma conexão curiosa, porque no latim a ideia de graça é ser protegido, ser cuidado. Do grego antigo, a nação é caris, de onde vem, por exemplo, carisma. A ideia central na concepção de caris é que a pessoa foi abençoada, escolhida. Por quê? Não se sabe ao certo. Pode ser um atendimento ao pedido dos pais, ou alguma recompensa pelo mérito da obra ou da conexão deles. Ou, no caso das dinastias, não havia mérito e obra, era uma questão de sangue. Pode ser que a pessoa tenha sido escolhida por razões que a divindade não aclarou. Por que o indivíduo foi iluminado e outro não? Não se tem clareza, mas a percepção é que o escolhido tem uma missão, recebeu de graça um dom conferido pelas forças sobrenaturais. A pessoa carismática a pessoa carismática se diria é aquela que recebe a proteção. Por isso, ela fala bem, atrai pessoas,
encanta quem está à sua volta. Ela tem uma aura protetora e boa graça que todos devem procurar. As pessoas que se sentem privadas dessa graça são as desgraçadas, aquelas que ficaram privadas de proteção, como a hiena Hard, do desenho animado Lip Hard, que vivia se lamuriando. Ó céus, ó vida. E o melhor trecho desse bordão é o ó céus, que é uma invocação de forças que deixaram de cuidar. Quando as forças descuidam de alguém, tem-se o desastre. É quando ocorre a separação dos deuses ou dos astros. Quando se deixa de receber a graça, a desgraça se instala. O trabalho desgraçado, ó família desgraçada. A graça produz o encantamento, tanto que se diz: olha que família encantadora, mas que pessoa encantadora. Pode-se interpretar que desgraçado é aquele que tem pouca coragem, não no sentido de valentia, mas de força, de vigorosidade, de firmeza, de propósito. Quando uma possibilidade se anuncia, é preciso força e determinação para levá-la diante até que o objetivo se concretize. Os latinos caracterizam essa ideia do chamado como vocação, mas além da vocação existe a provocação. A ideia central é que, diante de uma situação desgraçada, a pessoa otimista, isto é, aquela que tem uma vitalidade mais exuberante, pensa: bom, valeu a experiência. Isso demonstra que ela procura algo engraçado dentro do desgraçado. Já a pessoa pessimista, aquela sem vitalidade de ação, enxerga a desgraça como ponto final. A característica do desgraçado é ser conclusivo. A pessoa que tem uma vitalidade maior entende o acontecimento desgraçado como etapa. Há uma diferença entre olhar a desgraça como etapa e olhá-la como conclusão. Aí é que entra a energia da coragem. Antes de passarmos para o próximo capítulo, eu agradeço a você que chegou até aqui e seguiu com o hábito de leitura. Eu peço a você que clique no botão de curtir para que este vídeo chegue a mais pessoas e assim possa ter também o hábito de leitura. E vamos para o próximo capítulo. Capítulo 4. A pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. O medo tem alguma utilidade, a covardia não. Mahatma Gandhi. Discurso. É relativamente comum ouvir o comentário: aquela pessoa tem uma sorte danada. Olha como as coisas dão certo para ela. Não necessariamente, em muitos casos, o que a pessoa tem é coragem de buscar, de fazer, de estudar, de se organizar, de se preparar. A frase "a pessoa certa na hora certa, no lugar certo" é a indicação dessa perspectiva. A hora certa é o momento em que a circunstância aparece. O lugar certo também é circunstancial. A grande questão é: o que é a pessoa certa? A pessoa certa desta frase é aquela que está preparada para fazer o que tem que ser feito e para fazer o que pode ser feito em determinada circunstância. Essa frase faz sentido quando resulta da conexão entre a possibilidade e a iniciativa. Uma grande lição dessa conexão ao longo da história é referida a Tales de Mileto, 624 a 548, conhecido como o pai da filosofia. Embora a palavra filosofia tenha sido criada por Pitágoras, não há evidências diretas desses acontecimentos, mas valem como exemplo expressivo. A maior parte dos gregos na antiguidade costumava ver aqueles que se dedicavam à filosofia como pessoas que andavam nas nuvens. Não é casual que o principal livro contra Sócrates, uma comédia de Aristófanes, se chama As Nuvens. Apesar de a filosofia ser vista como uma grande abstrata própria de lunáticos, Tales enriqueceu numa atividade econômica de produção de alimentos, no século IV a.C.
Havia muitas azeitonas na Grécia, como há até hoje. Para saber o tamanho da produção de azeitonas no ano seguinte e calcular quantos lagares seriam necessários para armazenar o produto, a consulta era feita aos deuses, e quase como a inauguração do pensamento filosófico. Tales, que era um estudioso da matemática, decidiu fazer uma leitura mais racionalizada da realidade, isto é, além do pensamento mítico, em vez de apenas consultar os deuses, ele fez o que nós chamaríamos agora de uma série histórica. Esse ano teve bastante azeitona, com tais condições climáticas, choveu neste período, os ventos sopraram desse modo. A partir da observação dessas variáveis, compôs um panorama. Contrariamente àqueles que haviam consultado os deuses, ele vislumbrou uma grande safra de azeitona no ano seguinte. Investiu fortemente na aquisição de lagares, silos, barris. A produção estourou, ele pôde estocar e enriqueceu. Tales foi capaz não apenas de orar ou de só apelar para as forças sobrenaturais, mas de identificar sinais para a ocorrência de determinados fenômenos, o que foi absolutamente decisivo para colher bons resultados. Não daria para afirmar que Tales acertaria em cheio, mas havia uma grande probabilidade de êxito pelo estudo que realizou. Algumas ciências procuram fazer a previsão, a pré-visão. Caso da meteorologia. Elas não são infalíveis, mas têm um nível de acerto alto. Algumas vezes, ao final de uma palestra, alguém, na intenção de me elogiar, acaba me ofendendo sem perceber. A pessoa fala: Cortella, você tem o dom da palavra. Ao dizer isto, ela está sugerindo que eu não tenho mérito nenhum? Que não fiz esforço algum? Que Deus me chamou. Vem aqui, você vai falar em público. Claro que não. Faz mais de 60 anos que estou na escola, como aluno e professor, para escrever mais de 30 livros. Eu tive de ler mais de 10.000 obras na minha vida. Cada dia estou numa cidade conhecendo, conversando, aprendendo, dando entrevistas, ouvindo questões. Eu erro, acerto, procuro e a pessoa diz: Você tem o dom da palavra. Claro que gosto de elogio, mas pode dizer: Você fala bem. Mas dizer que eu tenho o dom não é a expressão mais adequada. Eu não tenho dúvida de que fui abençoado pela possibilidade de falar em público, mas eu tive de pegar esse dom e desenvolvê-lo. Não foi uma coisa automática, mas faz mais de 40 anos que sou professor. Atuo em espaços de comunicação, falo em rádio, em televisão, em palestras, em sala de aula, e isso exige esforço. Sempre me perguntam e serve para exemplificar o conceito. Como essa trajetória começou? Nasci em Londrina, no norte do Paraná. A minha família mudou-se para São Paulo em 1967. Numa sexta-feira, de formação católica, fomos à missa no domingo. Eu, caipira, sentei logo no primeiro banco, maravilhado com uma igreja grande com cenários para mim inéditos. Naquele ano, a Igreja Católica começou a incrementar a modificação do culto. Até então, a missa era rezada em latim, com o padre de costas para os fiéis, e somente ele e o coroinha ocupavam o altar. A partir daquele ano, o Concílio Vaticano II orientou que a missa fosse no idioma nacional, com o sacerdote de frente para os fiéis e com a participação de leigos nas leituras do altar. Pois bem, eu estava sentado no primeiro banco, aos 13 anos de idade. O padre começou explicando as mudanças e disse que começaria a ser mais frequente a presença dos leigos no altar, especialmente para fazer alguma leitura no dia da cerimônia. De supetão apontou para mim e disse: Menino, venha ler para nós. Eu tinha duas possibilidades: sair correndo, que era o meu desejo naquele instante, ou subir e fazer, mesmo assustado. Eu decidi subir.
e o padre me deu um texto que, para meu azar, era uma epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Já tropecei aí, ao começar a ler, outra grande bobagem. Segurei o papel. A folha tremulando revelava tanto o meu nervosismo e quanto mais o papel tremia, mais eu tremia. Quando terminei, nem me lembrava do que havia lido. Na missa do outro domingo, sentei lá no fundo da igreja e o padre voltou a explicar que haveria sempre a leitura feita por um leigo. Lá de cima olhou para mim e disparou: Menino, você que leu na semana? Vem aqui. Eu fui no culto seguinte, eu já havia me preparado. Na véspera, eu passara na igreja para saber qual seria a leitura. Na missa posterior, eu já estava gostando. No quinto domingo, eu sentava na frente, pronto para ser chamado. Depois comecei a ler na missa das 8, das 9, das 11, do meio-dia e faz mais de 4 décadas que falo em público. Olha que sorte tem o Cortella, não é? Sei que não sou capaz de fazer algumas coisas a menos que me prepare muito bem para fazê-las, e isso requer também preparar a coragem. Eu não dirijo, nem sequer tenho carteira de motorista. Muitas pessoas me perguntam se eu tenho medo de dirigir. Costumo responder que espero que qualquer motorista tenha medo de dirigir, para que tome cuidado com a condução do veículo. O que a pessoa geralmente está querendo perguntar é se eu tenho pânico de dirigir. Afinal, medo é um estado de alerta, pânico é uma incapacidade de ação. Será que eu tenho pânico de dirigir? Não, eu não gosto. Mas eu sei que quem passou por um centro de formação de condutores foi movido por um desejo imenso de fazer aquilo, a ponto de superar situações em que o medo se aprofundou. Apesar de não dirigir, comecei a aprender em determinado momento da vida. A primeira vez que fui movimentar um carro, eu tremia e minha perna não parava no lugar. Mas quem dirige aos poucos vai construindo essa competência. Não tenho pânico de dirigir, eu não gosto, mas se eu fosse fazê-lo, precisaria passar por todo esse processo de aprendizagem, que não é automático. Afinal, ninguém pega o veículo e já sai por aí circulando. A sorte segue a coragem, desde que a coragem seja competente. É recomendável alertar que coragem não é impulsividade. A força da coragem está na audácia. Ser impulsivo, impetuoso, leva ao insucesso muito mais vezes do que quando há planejamento e preparação. Por essa mesma perspectiva, uma pessoa cautelosa não é covarde, mas aquela que prepara o coração e a ação. Uma pessoa covarde é a que não tem ânimo sequer para tentar, porque o primeiro passo já a assusta imensamente. Quando falo que a sorte segue a coragem, não se trata de uma sorte esvaziada de perícia, de habilidade e de competência. É uma sorte impregnada de capacidades, e essa expressão parte do pressuposto de que a pessoa teve humildade para buscá-las. E com essa leitura, nós encerramos o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço a você que chegou até aqui e te peço que você clique no botão de curtir este vídeo para que esse vídeo seja propagado e enviado para mais pessoas aqui no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos e as nossas próximas leituras. Agradeço a você mais uma vez e espero você na nossa próxima leitura. Até mais!